Quem não é fiel no deserto, não entra na terra prometida. Ontem, buscando uma palavra para hoje, e estamos aí caminhando para a reta final dos 52 dias. Alguém tem marcado aí qual o dia que nós estamos hoje? 48. 4 dias. E Deus colocou no meu espírito, no meu coração, uma palavra que, para mim, ela tem um peso gigante, para mim ela tem uma importância monstruosa, e Deus colocou para eu falar sobre isso hoje. Prepare-se para tomar posse da terra prometida, mas juntamente com essa palavra tem uma advertência muito séria. Advertência contra a ingratidão. Então vamos lá. Deuteronômio 8:1 diz assim, tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno. Diga comigo, para que vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. Diga comigo assim, obediência traz vida, unção de multiplicação e poder de conquista. Mais uma vez, diga comigo, obediência traz vida, e não é qualquer vida, vida e vida em abundância, traz unção de multiplicação e poder de conquista. Presta atenção que o Senhor diz isso, né? Toma cuidado para obedecer toda a lei que eu lhes ordeno, para que vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. Lembrem-se de como o Senhor seu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Para humilhá-los, diga comigo, e pô-los à prova. Vamos lá, diga comigo, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos do Senhor ou não. Então preste atenção, eu vou detalhar isso aqui, vou pontuar isso aqui, que eu fui buscando várias traduções, o que significa esse versículo. Momentos antes de entrar na terra prometida, Deus fez essa advertência, e Israel ouviu exatamente isso aqui. Tenham cuidado, lembrem-se, tome cuidado para obedecer, vocês vão se lembrar, eu quero que vocês se lembrem, Deus os humilhou e os colocou à prova, a fim de conhecer, diga comigo, a fim de conhecer suas intenções. Deus, ele julga se obedeceria os seus mandamentos ou não. Quem não é fiel no deserto, não entra na terra prometida, ponto. Diga essa palavra comigo, quem não é fiel no deserto, nunca entra na terra prometida. Isso é muito sério, sabe por quê? Vamos pensar assim, primeira jornada era para ser rápida, mas a jornada foi longa. E por que a jornada foi longa? Porque logo no começo daquela transição, daquela travessia, eles começaram a desobedecer, eles começaram com a incredulidade, eles começaram com a murmuração, e aí aquilo retardou o processo, aquilo atrasou o processo da entrada deles na terra prometida.
E aí, Deuteronômio 8, eu vou ler numa outra tradução agora. Na versão NTLH diz assim, ó: lembre-se como o Senhor Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Diga assim comigo: durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova. Diga comigo em voz alta, para saber se estavam resolvidos ou não obedecer aos seus mandamentos. Bem, intenções resolvidas, é a pergunta que o Espírito Santo faz a todos nós. Ó, durante essa longa caminhada, que muitos vêm passando de provas e humilhações, o que você aprendeu? O que eu aprendi? Está resolvido dentro de mim obedecer ou não? Está resolvido ser fiel a Deus independente das circunstâncias ou não? A palavra é: está resolvido, está definido, está decidido, porque obedecer é uma decisão. Obedecer, diga comigo, é uma decisão. Então, quais as decisões que eu tomei com essas experiências que eu passei nessa longa caminhada de humilhações e provações? Primeira coisa, que eu não sou nada sem Deus, que eu não posso nada sem Deus, e que a vida distante da presença do Senhor, o que ela traz? Humilhações, vergonha, dor, decepção. Adianta eu vou falar uma coisa aqui importante a vocês. Deixa eu concluir a leitura. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos. Na NVT. Humilhando-os, pondo à prova, diga comigo, seu caráter. Para ver se vocês obedeceriam ou não os mandamentos. Pondo à prova o seu caráter. Deus provou o caráter deles. Diga comigo, Deus provou o caráter deles. Por quê? Nós sempre falamos, qual é o problema que acontece tanto biblicamente como nos dias de hoje? Muita gente não tem caráter para suportar o peso da bênção. Não tem caráter para manter-se na fidelidade, na obediência. Então, o que Deus foi trabalhando com eles? Vem cá, vamos eliminando, porque nós vamos tirar. Se ainda em indecisão não pode haver mais, vocês já estão resolvidos? Quais são as intenções do coração de vocês? Como é que está o caráter de vocês, espiritualmente falando? VFL, lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, guiou pelo deserto durante os 40 anos para ensinar a serem, diga comigo, humildes. E também para ver se vocês seriam obedientes aos seus mandamentos ou não. Diga comigo, ensinar a ser humildes. Então, a palavra é humilde, ou humildade. Quantos, após tantos anos de humilhação, de vergonha, tantas situações se tornaram humildes, ou não? Continuam orgulhosos, arrogantes, soberbos. Quantas pessoas, já viu pessoas que ela vem sendo humilhada, vem passando, mas continua arrogante lá dentro, continua orgulhoso lá dentro, continua soberbo lá dentro. Quem está entendendo, por favor? Isso aqui é muito claro para vocês, tá, gente? É muito claro para mim. Por que eu sempre falo para vocês que essa passagem ela é muito forte para mim? Tem duas passagens que marcam muito a minha história. Uma é a pesca maravilhosa, a outra é essa aqui. Por quê? Essa passagem bíblica ela foi dada a mim às vésperas da virada do meu cativeiro. E literalmente, eu me enchi de alegria porque eu sabia que
que Deus estava falando para mim, ó, eu estou mudando a tua história, mas tem uma advertência aqui. Eu estou mudando, estou virando teu cativeiro, estou mudando a tua história, está sendo mudada, mas eu vou te ensinar uma coisa aqui. Só mais uma. Lembrem-se de todos os caminhos pelos quais o Eterno conduziu vocês nesses 40 anos no deserto, levando vocês, diga comigo, ao limite, testando-os para saber de que material vocês eram feitos. Se iriam obedecer aos mandamentos dele ou não. Ué, que material nós somos feitos? Em Coríntios diz que as nossas obras, elas vão passar pelo fogo. Se é ouro, se é prata, se é pedras preciosas. Ou se é feno, palha ou madeira. Ouro, nós sabemos que quanto mais fogo, mais puro, mais valor. Prata, pedras preciosas, resiste ao fogo. Mas feno, palha e madeira vira pó. Não sobra nada. Então, que tipo de fé é a sua? Que tipo de fé nós estamos vivendo? Quando nós passamos pela prova, mais puros, mais valor, mais fortes, mais resistentes, nós não podemos ser chamados aquele tipo de fé. Já ouviu falar? Quando você ouve aquela expressão que diz assim, ó, é só fogo de palha. Quer dizer, é um foguinho que daqui a pouco está apagando. Não é verdade? Porque muitas pessoas, inclusive, não acreditam. Leva um tempo para muitas pessoas acreditar na conversão do outro. Por quê? Às vezes tem um histórico de tanta oscilação que a pessoa fala assim, ixi, vamos ver até quando vai durar esse fogo. Vamos ver até quando vai durar esse fogo. Daqui a pouco está apagando. Esse é o fogo de palha. Não dura muito. Vem aquele fogo, parece que vai, daqui a pouco, esfriou. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, diga comigo, que procede da boca do Senhor. No deserto, Deus deu a eles o que eles precisavam e não o que eles queriam. No deserto, Deus dá a nós o que nós precisamos e não o que nós queremos. Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo passa por esse processo. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu quero, mas agora eu vou dar a você o que você precisa. A fome que eles passaram não foi literal. Por quê? Porque o texto diz que Deus mandava um maná todos os dias, o maná que é conhecido como o pão dos anjos, o pão dos céus. Então, todos os dias Deus mandava o maná que eles precisavam. Qual é a questão, a fome deles aqui? Diga assim, ó, não tinha nada novo. Todos os dias era o maná. Aqui está o ponto. Você já imaginou como é comer todos os dias pão? Você vai sobreviver, você vive. Pão e nada mais. Não tem carne, não tem queijo, não tem presunto, não tem gelé, não tem doce, não tem sobremesa, não tem chocolate. Por que esse período, as murmurações os levaram a essa realidade de todos os dias a mesma coisa durante 40 anos? Nenhuma roupa nova, nenhum sapato novo. Esta é a realidade de muitas pessoas.
Não dá para comprar. Não tem nada novo. Tá? É no limite. Mas por quê? Porque Deus quer tirar. Primeiro, quais são as intenções? O que está dentro? O orgulhoso saiu, entrou o humilde. Do que somos feitos? Qual o tipo de fé? Amamos a Deus incondicionalmente? O que é mais importante em nossas vidas? O Senhor? A face dEle? Ou as mãos dEle? Talvez seja por conta desse exemplo que Paulo diz aos Filipenses isso aqui, ó. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Diga em voz alta, diga: aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Olha que lindo, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Diga isso, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Isso é o que Deus espera de nós, isso é o que Deus esperava deles. Por quê? O deserto é só um lugar de transição. Se a gente não entende, como muitos deles não entenderam, então ali, gente, quanto tempo era para ser entrado na Terra Prometida? Quanto? 11 dias. E virou quanto? 40. 40. Por quê? Intenções e motivações erradas, não sabia obedecer. O Senhor, a leitura é clara. A primeira leitura ela é muito clara. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que lhes ordeno para que vivam. Mais uma vez, diga comigo: obediência traz vida. Multipliquem-se. Obediência traz a unção de multiplicação e tome posse da terra que o Senhor prometeu. Obediência traz poder de conquista. Ou a desobediência tira tudo isso. O Senhor está pregando sobre o quê? Você lembra o título ou não? Prepare-se para tomar posse da terra prometida. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Contudo, Deus cuidou. Você vê, já havia um milagre. Quando a gente está no deserto, você já prestou atenção que tudo chega na hora, no momento certo? Sim ou não? Tudo chega na hora, no momento certo. Eu preciso pagar o dinheiro, eu não tenho, eu preciso para pagar hoje. Ele começa, os sinais que vai acontecer começam a aparecer ali às 16, 17, às vezes até às 18 horas que chega. Né? 18h30. Minha mãe, outro dia estava contando uma história para mim, não sei se eu compartilhei isso com vocês, e ela contando muito emocionada, por lembrar as boas lembranças. E ela conta que, num momento muito difícil nosso, muito difícil, o difícil você vai entender o quão difícil era. O gás acabou, e ela não tinha R$1. E ela entrou em pânico, começou a chorar e orar. E ela dizia a Deus, ela falava: Senhor, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer comida para os meus filhos? De onde eu vou tirar? Eu não tenho de onde tirar. E ela
começou a orar e chorar para o Senhor. E ela foi e ligou o gás e o fósforo pegou. Ela passou uma semana com aquele gás. Quando entrou o dinheiro e ela pediu o gás, ela estava cozinhando quando o cara chegou e descarregou o botijão. Quando ele bateu o botijão no chão da cozinha, o fogo apagou. Entendeu ou não? Quando ela bateu, quando ele colocou assim, chegou e jogou o botijão, o fogo apagou. Como é que aquele gás estava funcionando? Até então. E foi para o momento que ela precisava, para a hora que ela precisava. E ela lembrava disso, emocionada, contando para mim, dessas experiências que são tão fortes para os momentos que nós estamos vivendo. Saiba, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deus disciplina seus filhos. Deus disciplina aqueles que Ele ama. E essa disciplina é por amor. Toda disciplina é por amor. Por quê? Porque Deus precisa nos limpar e tirar qualquer situação que possa amanhã ser um impedimento para que a gente alcance a vida eterna, a nossa eternidade. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Não, isso não é justificativa não, eu sou a favor, o povo de Deus em toda a história sempre foi cabeça. Só que antes de entrar na terra e começar esse tempo todo, foi isso aqui, ó, eu vou chegar lá, você vai entender. Bispo, eu estou pegando seu problema? Pelo contrário. Estou pregando de total abundância, de total riqueza, e você vai ver. Obedeça os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e tendo temor, e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, romeiras, azeite, de oliva e mel, terra, diga comigo em voz alta, onde não faltará pão, diga aí, onde não terão falta de nada. Olha que lindo, terra onde as rochas têm ferro e onde os ferros poderão extrair cobre das colinas. Isso é poderoso. É como Deus estivesse dizendo assim, ó, você está saindo do deserto, Deus está levando você a uma terra boa, cheia de riachos, tanques, fontes, que jorra abundância, bênçãos para a tua vida. Você está saindo de lá, mas antes de entrar, preste atenção às advertências. Porque hoje eu achei uma tradução que ela é muito clara, a realidade de hoje. Daqui a pouco eu chego lá. Depois de tiverem comido até ficarem satisfeitos, diga comigo, louve o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Gente, a gente se acostuma com a terra boa. A gente se acostuma com a abundância. Quando tudo fica normal, a gente se acostuma. E aí é que corremos o risco de falhar, da ingratidão. Tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer seus mandamentos, e as suas ordenanças, e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, diga comigo, e terem construído boas casas, e nelas morado, de aumentar os seus rebanhos, diga sua prata, e seu ouro, diga e todos os seus bens, o seu coração não fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão.
É muito fácil esquecer. É muito fácil você esquecer, porque, olha, agora, eu não preciso fazer mais conta para ir no mercado. Eu não preciso mais, o limite, ficar com a minha calculadorinha, vendo se vai dar para pagar. Eu não fico mais naquela situação colocando de 20, de 30 reais, de 10, de 5, de 1 litrinho, 2 litrinhos, 3 litrinhos de gasolina no carro. Eu não fico mais, eu não penso, eu olho um sapato, eu olho uma roupa, eu gosto, eu compro. Eu não preciso mais esperar o domingo para comer um frango assado. Eu não preciso mais esperar uma data especial para sair para comer numa churrascaria ou num restaurante que eu quero, numa comida japonesa. Eu não preciso mais. Eu não preciso mais me preocupar com a luz, com a água, com o condomínio. Eu não preciso mais. Eu não preciso mais me preocupar com aquela ligação que o banco fazia toda segunda-feira. Seu fulano, dona fulana, precisamos de um depósito de X, porque a sua conta está descoberta. Não preciso mais. Então, as coisas vão se tornando fáceis, normais. E aí a gente se esquece. A gente se esquece e pode rapidamente começar com ingratidão, reclamar de coisa menor, reclamar de coisas menores, de coisas pequenas. A gente pode não ter mais tempo para buscar a Deus, pode não ter mais tempo, aquele tempo, porque no tempo da aflição, tudo que eu queria é estar na presença do Senhor, tudo que eu queria é buscar o Senhor. A pergunta que eu fiz agora quarta-feira aqui, quantos depois de 52 dias vai estar aqui? Quantos vão estar um mês que vem aqui? Quantos será que vão? Quantos de nós vamos estar o ano que vem firme aqui? Por quê? A gente tem a tendência e tem aquela vozinha maligna que começa a sussurrar, às vezes até de dizer assim, não era tão grave assim. Eu gosto de lembrar de todos os meus pontos, não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer. Por isso que eu compartilho, porque eu me transporto para lá, para esses momentos. Cada um dos momentos de deserto. Como foi o deserto? Aquele momento eu não preciso mais ficar procurando para ver se eu acho uma moeda perdida para comprar um pão francês. Sabe? Tentando achar uma moeda. Talvez uma moeda ficou em algum lugar, R$1, R$2, sei lá, algumas moedas em algum lugar, para aí você comprar 1, 2, 3 pãozinho francês. Não preciso mais. Quem está entendendo, por favor? Talvez essa não foi sua realidade, foi outra. Mas eu não preciso mais me preocupar justamente se o mês que vem eu vou ter dinheiro para pagar os meus compromissos do mês. Eu não preciso mais. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra sem água, seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Estava cheio de serpente lá, estava cheio de escorpiões. Só teve um histórico só, de Deus permitir que a serpente entrasse. Começou a murmuração. Aí a serpente começou a picar e matar um monte.
Do contrário, não tinha poder. Deus estabeleceu o limite: aqui vocês não passam, aqui vocês não passam, daqui vocês não passam, ali vocês não entram. E as serpentes não entravam, os escorpiões não entravam. E o sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los, e prová-los, quer dizer, pô-los à prova, a fim de que, diga comigo, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Tem um propósito, gente. Tem um propósito. A fim de que tudo fosse bem com vocês. A fim de que tudo terminasse bem para vocês. E vocês tivessem estrutura. Não fossem mais imaturos. Não fossem mais oscilantes. Se vocês tivessem estrutura para possuir, porque essa unção de conquista, fala mais uma vez, diga: obediência traz vida, diga: unção de multiplicação e poder de conquista. Quer dizer, o poder de conquista trouxe também o poder de estabelecer. Essa obediência, todo mundo, quantas vezes tentaram tirar a terra prometida deles e não conseguiram? Quantas vezes tentaram derrotá-los e não conseguiram? Agora em voz alta, por favor. Não diga, pois, em seu coração. Diga: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta, o que está escrito ali? Toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Diga assim, ó, é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. É Ele, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Eu vou ler a mesma coisa, eu vou trazer para a tradução mensagem, você vai ver como ela é forte e clara. Tenha o cuidado de não se esquecer do eterno, o seu Deus. Diga a palavra comigo: nunca deixe de obedecer aos seus mandamentos, decretos, regulamentos que estou promulgando hoje. Mas cuidado, depois que tiverem comido, estiverem satisfeitos, depois que tiverem construído boas casas, estiverem estabelecidos na terra, depois que o seu gado e o seu rebanho se multiplicarem, diga comigo, e que mais e mais dinheiro estiver entrando, porque agora vai estar entrando mais e mais dinheiro, cada dia mais dinheiro, meu Deus, um mês melhor do que o outro, um mês melhor do que o outro, um mês mais dinheiro do que o outro. É o que a gente escuta. Hoje a minha oferta era o meu salário, hoje o meu dízimo era o meu salário, hoje eu oferto dizimo, mais o dobro do que era o meu dízimo, do que era o meu salário, o triplo do que era o meu dízimo, do que eu ganhava. Hoje o meu dízimo é o que eu ganhava, ou 2 vezes mais, 3 vezes mais. Diga comigo: depois que o seu padrão de vida melhorar, tenham cuidado de não se tornarem cheios de si e orgulhosos de suas posses, a ponto de se esquecerem do eterno, o seu Deus. O Deus que libertou vocês da escravidão do Egito. Quem está entendendo? Isso aqui, para mim isso aqui é tão forte. Se você me perguntar o que acontece com pessoas que foram tão longe e voltam, isso aqui. Porque muitas pessoas crescem tanto e depois desmoronam por conta disso aqui. Esse é o ponto. Essa é a situação que acontece. O Deus que conduziu vocês através daquele deserto enorme, medonho, aquele terreno erodido, desolado, fervilhando de serpentes e escorpiões venenosos,
O Deus que fez jorrar água da rocha dura, quer dizer, saiu água de onde não podia sair, do improvável, o Deus que concedeu o maná como alimento do deserto, algo de que os seus antepassados nunca ouviram falar, a fim de dar a vocês um gostinho da vida dura e testá-los. Quem já teve uma vida dura? Todo mundo já passou por uma vida dura. Não esquece dela. Não esquece dela. Você tem razões todos os dias para dizer: louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que vida dura era aquela? Que situação dura era aquela? Fazendo conta de migalhas, às vezes não tendo uma mistura decente para comer. Hoje a gente come ovo por opção, por dieta. Na época você não suportava nem ver ovo. Ovo de novo. Né? Quando tinha uma mistura decente. Não é verdade? Quando tinha uma mistura decente. Quando tinha. Se falasse, hoje a gente come frango por dieta. Se falasse, não, frango de novo. Que era o mais barato. E isso quando entrava. Eu lembro que tem situações que a gente fazia assim. Quem é da época que carne era no máximo 2 vezes na semana? 1, 2. O resto era só legumes. Não é verdade? Teve gente que viveu isso ou não? Ou você sempre comeu carne todos os dias? Hã? Fubá. Mas tem gente que tinha que administrar de uma forma que, para você comer uma proteína, comer uma carne, era 1 vez, 2 vezes, pelo preço da carne, o dinheiro não entrava. Nós estamos falando de o quê, bicho? De pequenez? Não estamos falando de riqueza. Então, um versículo que Paulo fala: quando você tiver muito, viva como se não tivesse. Quando você conquistar muito, viva como se não tivesse conquistado. Não deixe isso entrar dentro de você. Isso é só motivos e razões para a gente louvar a Deus todos os dias, servir melhor o nosso Deus todos os dias, que nos tirou dessa realidade dura. A gente sai de lá, parece que é normal, parece que não era tão sofrido. Meus olhos se abriram, então eu tive uma tirada, tive uma sacada. Deus, às vezes Deus nem entra nessa, né? Eu tive uma ideia, não teve nada, querido. Se não é misericórdia de Deus, se não é Ele te dar essa ideia, se não é Ele abrir essa porta, se não é Ele te dar força, não é Ele te favorecer, se não é Ele usar pessoas para te favorecer, você estava lá até hoje. Eu estaria lá até hoje. Estaria lá. Muitos sabem disso. Que estaria naquela realidade até hoje. Por quê? O diabo, quando rouba, ele não rouba só financeiramente, não é só. Ele rouba o sonho, ele rouba a capacidade de ação, de reação. Você não consegue mais sonhar, você não consegue mais acreditar que você pode viver uma vida diferente. Deus tem que colocar o Espírito dele em nós. O Espírito nos faz sonhar, o Espírito renova os nossos sonhos, as promessas do Senhor nos enchem de esperanças. Então nós nos levantamos e falamos: nós vamos viver tudo isso. Para que está essa mensagem aqui? O Deus que concedeu o maná, o alimento no deserto, algo de que os seus antepassados nunca ouviram falar, a fim de dar a vocês um gostinho da vida dura e testá-lo, para que estivessem, diga comigo, para que estivessem preparados para viver bem nos tempos ainda por vir. Por isso que o melhor tempo da tua vida está chegando. Diga isso, o melhor tempo da minha vida está chegando. Registre essa frase aqui, Volta ali, por favor. Registra gostinho
da vida dura. Mas o teste era para quê? Para nos preparar para viver o bem que Deus, dos novos tempos, dos tempos novos por vir. Se cada um de vocês começar a pensar assim, fui eu que conquistei tudo isso, eu fiz tudo sozinho, eu sou rico, é tudo meu. Ora, pense bem. Lembrem-se de que foi o Eterno que deu a vocês forças para que produzissem toda essa riqueza, confirmando assim a aliança que Ele firmou com seus antepassados, como se vê hoje. Nunca fale nem em pensamentos. Você viu? Não está nem falando se você falar, se você pensar. Pensamento fala. Nem pensamento. Eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou capaz, sou competente, olha onde eu cheguei, olha o que eu conquistei, olha com a minha determinação, com a minha garra, com o meu esforço. Não. Lembre-se que é Ele que dá força. Ele dá força. Diga comigo, é Ele que dá força. É Ele que nos capacita para produzir riqueza, é Ele que nos favorece. É Ele que coloca pessoas para nos favorecer, é Ele que abre as portas, é Ele que faz de novo o que Ele prometeu. É Ele. Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito. Feche os seus olhos, segura no seu coração. Peça ao Espírito Santo que prepare sua mente, que prepare seu coração para receber e estabelecer todas as bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida. Peça ao Espírito Santo que te dê caráter para suportar o peso da bênção. Porque eu acredito que está chegando bênçãos pesadas para a sua vida. Nós estamos plantando para isso, nós estamos orando para isso, gente. Nós estamos orando para isso, nós estamos plantando para isso. Diga ao Espírito Santo, me prepare. Me prepare para as bênçãos que o meu Deus está derramando sobre a minha vida. Prepare-se para um novo tempo que está chegando. Prepare-se para ele. Sabe por que você não pode se esquecer? No Deuteronômio 8,19 diz: mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguir outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos, por não obedecerem o Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Não, peça ao Espírito Santo, e diga: Espírito Santo, me prepara a minha mente, prepara o meu coração, prepara o meu espírito, me dê esse caráter para suportar o peso da bênção, me dê esse caráter para ser fiel ao Senhor em todo o tempo. Está na hora de tomar decisões. Todas as leituras que eu fiz a você, Deus queria saber se eles estavam resolvidos, decididos. Toda aquela prova, toda aquela humilhação, vocês estão resolvidos, estão decididos a obedecer ao Senhor? Tome a decisão. Não tem vida sem Ele. Toda humilhação, toda provação,
Ele está olhando as intenções, o que está dentro. O que está dentro do teu coração? Ele quer sondar as intenções e as motivações. Com todas as humilhações e provações, Ele quer saber se o humilde está aí. O orgulhoso saiu, o arrogante saiu, o soberbo saiu. Ele quer saber de que material você é feito. Se a sua fé é fogo de palha, ou sua fé, você é como ouro. Quando passa pelo fogo, mais forte, mais valor, mais puro. Peça ao Espírito Santo. Eu acredito que essa é uma mensagem de preparação para a virada de muitos. Essa é uma mensagem para a virada de cativeiro de muitos. Essa é uma mensagem para a virada da história, de um novo tempo, de uma nova estação. Essa é a virada para a gente viver coisas novas. Mas estabeleça no seu coração, lembre-se de cada processo que você passou. Faz a tua memória voltar. Faz a tua memória voltar. Ou deixe registrado cada momento difícil que você passou. Ele cuidou de você. Não, no deserto você não tinha o que queria. No deserto você tinha o que você precisava. Era o necessário para você conhecer a Deus, depender de Deus. No deserto a gente não tem o que a gente quer, a gente tem o que a gente precisa. Para nos ensinar todo dia que nós precisamos de Deus, todos os dias que nós dependemos de Deus, que não há vida sem Ele. Se Ele não nos prover, nós perecemos. Mas quando você sai do deserto, tudo se multiplica. Quando você sai do deserto, você vai habitar boas casas. Deus tem boas casas para você. Dinheiro vai entrar mais e mais, como você ouviu. Dinheiro vai entrar mais e mais, e mais e mais, e mais e mais. Mas não se iluda, tenha propósito, honre a Deus. Edifique a sua casa na rocha. Seja um adorador. Seja um adorador. Está na hora. Essa é a sua oração hoje. Nunca diga nem em pensamento. Nunca fale nem em pensamentos. Fui eu que conquistei tudo isso. Eu fiz tudo sozinho. Eu sou o rico. Tudo é meu. Não! É o Eterno que dá força para produzir riqueza. Não é nada teu. Sem você, você não poderia. Sem você, você não chegaria. Sem Deus, você não chegaria. Sem a graça e o favor de Deus, você não chegaria. Então, eu sempre que eu prego essa palavra, Deus coloca no meu espírito para falar a mesma coisa. Anota, registra, deixa tudo registrado. Por onde você passou, de onde Deus o tirou, aonde você estava. Deixa registrado aqueles dias que te faltou o gás, que te faltou a mistura, que te faltou o dinheiro para sanar um compromisso básico, que você não pagava o condomínio, que você não tinha dinheiro para comprar uma peça de roupa nova, não comprava, não conseguia comprar nada novo, era todo dia as mesmas coisas. Deixa registrado, porque está chegando o tempo de fartura para você, está chegando o tempo de abundância para você.
No deserto não é o que você quer, mas é o que você precisa. Mas quando você passa no teste, não é o que você precisa, é o que você quer. É o que você quer, Deus dá aquilo que você quer. Você tem para dar, você tem para você e tem para os outros. Você tem para você e tem para abençoar o reino, a vida de pessoas. Você tem quantidade excessiva, muito mais do que o necessário. Na terra prometida, você tem tudo em abundância. Você mora em boas casas, entra dinheiro todos os dias, mais e mais, cada dia mais dinheiro vai entrar, vai se multiplicar. Tudo que você tem vai crescer, tudo que você tem vai prosperar, tudo que você tem vai se multiplicar. Mas guarde o teu coração, deixa uma marca no teu coração. Eu não posso me esquecer, eu não posso. Em uma das minhas Bíblias está assim: advertência contra a ingratidão, advertência contra a ingratidão, advertência contra a ingratidão, advertência contra a ingratidão. Não, nunca, não seja ingrato. E não tem limites para o avanço, para a conquista da tua vida. Não tem limites. Eu acredito, como disse no início, a obediência traz vida, a obediência traz unção multiplicadora e poder de conquista. Lembra do deserto. Passa pelo teu deserto agora a mente. Vou pedir para você, com seus olhos fechados, volta a tua mente no seu tempo de deserto. Ou se você está hoje, volta a tua mente no tempo que você estava talvez desempregado, no tempo que você tinha que juntar moedas para comprar uma coisa tão simples, que não tinha para o básico, que não tinha para mistura, que não tinha para o gás, que não tinha para o condomínio, que não tinha para o aluguel, que sonhava tanto com um carro novo, via na rua, olhava na rua, os carros passando, e dizia: talvez, será que um dia eu vou conseguir? Será que um dia eu vou ter? Será que um dia eu vou conseguir morar num lugar desse? Será que um dia eu vou ter o meu negócio? Será que um dia eu vou conseguir? Quando Deus deu essa palavra, Deus estava preparando. Talvez você já saiu desse ponto, outros estão. Eu acredito que essa é uma mensagem de ponto de virada para nós. Inclusive, aproveite, já faça pela fé um culto de ação de graças, só para agradecer pelas coisas novas que estão vindo. Só para agradecer o tempo novo, a sua passagem pelo deserto. Você passou, mas já está saindo. É tão lindo quando o Senhor diz: se cada um começar a pensar assim, fui eu que conquistei tudo isso, então não é alguma coisa, é tudo isso. É tudo isso. Não é alguma coisa, é tudo isso. É tudo isso. Quer dizer, não é pouca coisa. Eu fiz tudo sozinho. Não, não fez. Não, eu não fiz nada sozinho. Jamais poderia chegar aqui. O texto diz: eu sou rico. Meu Deus. Você vai ter o que o dinheiro pode comprar e o que o dinheiro não pode comprar. Viu? O que o dinheiro pode comprar e o que o dinheiro não pode comprar.
tudo isso é meu. Não, tudo isso é do Senhor. O Senhor só confiou para que eu administrasse. O Senhor só me abençoou, confiou nas minhas mãos. Lembre-se que foi o Eterno que deu a você forças para produzir toda essa riqueza. Acredite que tem uma grande riqueza chegando aí. Grandes riquezas chegando. Grandes bênçãos chegando. Grandes avanços chegando. Acredite. Eu oro, Espírito Santo, com todas as pessoas que aqui estão. Unja as mentes, unja os corações. Prepare as mentes e os corações, Senhor. Prepare as mentes. Prepare os corações. Espírito Santo, nos dê caráter para suportar o peso da bênção. Pois eu creio, Senhor, assim como a tua palavra, ela não volta vazia. Essa palavra está sendo enviada com propósito. É o Espírito Santo nos preparando para todas as bênçãos, para um tempo novo que está chegando, para uma nova fase, um tempo de avanço, de crescimento, de prosperidade, de avanços, em nome do Senhor Jesus. Acredite, eu acredito, eu acredito num tempo novo, eu acredito numa nova fase, eu acredito num ponto de virada, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de todas as pessoas que oram comigo nessa manhã, Senhor. Eu declaro a unção que traz vida. Eu declaro a unção multiplicadora. Eu declaro a unção e poder de conquista. Eu declaro, Senhor, uma mudança de tempo, uma mudança de ciclo. Eu declaro um novo tempo. Eu declaro o melhor tempo da vida dessa pessoa, ela entrando nele a partir de agora. A melhor fase da vida dessa pessoa, Senhor, ela entrando nela a partir de agora. A advertência está feita, Senhor. Eis-nos aqui, nós não vamos nos esquecer. Nós não vamos nos esquecer. Diga a Deus aí: eu não vou me esquecer de onde o Senhor me tirou. Eu não vou me esquecer, Senhor. Eu não vou me esquecer quem me deu força. Eu não vou me esquecer quem mudou a minha história. Eu não vou me esquecer, Senhor, quem me deu força para produzir, para crescer, para reinar, para governar. Eu não vou me esquecer, Senhor. Eu não vou me esquecer. E diga ao Espírito Santo: não me deixe esquecer, Espírito Santo. Não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer, Espírito Santo, não me deixe. E se porventura eu esquecer, me tira a paz. Me rouba a paz, porque eu não quero esquecer. Eu abençoo o teu propósito dos 52 dias. E eu declaro que seja um dia de vitórias. E eu declaro em nome do Senhor Jesus um novo tempo para a tua vida. Eu declaro e profetizo mais uma vez a unção de vida, a unção multiplicadora e a unção de conquista, poder de conquista sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse desta unção em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.